Oi, Dani, Oi, tudo bem? tudo jóia? Que bom ver você, viu? Vamos falar de medo hoje. Medo que é uma coisa curiosa, porque acomete todo mundo. Não existe quem não tenha medo. Todo mundo tem medo. Porque o medo, quem tem bichinho de estimação em casa sabe que eles também têm medo. Então, o medo, ele é uma emoção instintiva. Todo mundo tem medo. Tá? É inevitável isso. Qualquer mamífero tem medo. Aí, por que fala mamífero, né? Outros animais que têm cérebro muito pequenininho, que nem, por exemplo, uma galinha, provavelmente não tem medo. Mas isso é porque o cérebro dela é muito simples. Mas todos os animais maiores, como um gato, um cachorro, sentem medo e todo mundo já viu isso. Então, vamos entender o que é. Então, por enquanto, guarda essa ideia. Medo é uma emoção. Existem várias emoções. Assim como todo mundo tem medo, todo mundo fica triste, todo mundo fica alegre, todo mundo sente raiva, todo mundo leva um susto, tem uma surpresa, e todo mundo sente nojo de alguma coisa. Então, essas emoções mais primitivas do ser humano, elas estão ligadas ao desenvolvimento do animal que nós somos. Ou seja, lá no tempo do homem das cavernas, a gente precisou dessas emoções para sobreviver. Tá? Sem isso, o homem não teria durado até hoje. Então, vamos falar do medo. Se ninguém tivesse medo de nada, a humanidade teria acabado muito cedo. O homem é um animal fraco. O homem não voa, o homem não corre como uma onça, o homem não tem uma força de um animal maior que ele. Mas o medo protegeu o homem. Então, o homem precisa ter medo. Mas não é desse medo que a gente vai falar aqui. Até porque desse não adianta falar. Né? O que é uma emoção? É uma informação. A emoção responde à pergunta: como é que eu estou? Estou com medo, estou com raiva. A emoção é só isso. E todo mundo sente. A questão é, como é que a gente administra a emoção? Se ela é instintiva e ela vai aparecer para todo mundo, a diferença não está em ter mais ou menos medo. A diferença é em saber lidar com o medo. Até porque emoções que não são administradas, elas viram doenças. Tá? Tudo vira doença. O medo vira doença, o excesso de alegria, de raiva, vira doença. O nojo pode virar doença. E isso é uma coisa muito interessante, né? Pensar que, no tempo que a gente vive hoje, qualquer emoção que você não consiga administrar te adoece. Porque a gente vive num mundo de muito estímulo. Estimula a sua emoção. Então, a sua emoção ela fica exacerbada. Hoje de manhã, minha televisão não pegou o que eu queria assistir e eu deixei ligada num canal. Não sei nem qual era. Mas, enquanto eu escovava meu dente, lavava meu rosto, eu escutei uma notícia. A notícia era sobre um pastor de uma igreja que abusava da filha de uma frequentadora da igreja. A criança tinha denunciado e ninguém acreditava na criança. A menina conseguiu gravar, né? Ainda bem que hoje tem a tecnologia. Enfim, eu escutei a notícia, mas aquilo foi me dando tanta raiva. E aí eu lembrei que a gente ia falar disso hoje, né? Se você se deixar levar pela emoção, você fica doente. Veja, o negócio não era comigo, eu não sei nem que lugar do Brasil que era que estava acontecendo aquilo, mas me deu muita raiva. Tá? Então, a gente precisa administrar o medo como precisa administrar todas as outras emoções. Então, o medo é uma emoção de proteção.
Tá? Se você não tiver medo na hora de dirigir, de andar na rua, de fechar a sua casa, você se arrisca. É para isso que o medo serve, para te proteger. Agora, como é que o medo aparece hoje? Olha do que a gente tem medo hoje, né? Todo dia a gente conversa com as pessoas e vê as pessoas com medo de mudar, de emprego, de cidade, de casa, de carro. Medo de conversar com gente que não conhece, medo de ficar velho, medo de falar besteira, medo de ser traído. Olha que coisa interessante, né? Esses medos todos que a gente tem é completamente diferente do que eu estava falando até agora. Eu estava falando num medo que é uma questão de sobrevivência. Tá? Eu devo ter medo de atravessar sem olhar para os lados. Sim. Eu devo ter medo de dirigir teclando no celular. Isso me protege. Agora, e o medo de engordar? E o medo de morrer? Serve para quê? Medo de ficar miserável, sem dinheiro, sem comida. Medo que meu filho não volte da balada. Qual seria, então, na opinião de vocês, a função desse medo? Toda emoção tem que ter uma função. Ela só existe, né, porque ela funciona para alguma coisa. Se eu tenho medo de ficar velha, de ficar gorda, de ser traída, de perder o emprego, esses medos me protegem de alguma coisa? Pense aí um pouquinho. Ô, Selma, eu acho que o medo, ele tem uma das funções, não sei se é função orgânica, função, sei lá, psicológica, talvez seja dar limites à ação do ser humano. Porque sem medo, a gente iria pensar que a gente podia fazer tudo. E como você mesma começou a aula, nós não temos a força de um animal maior que a gente não tem velocidade, a gente não tem a acuidade visual da maioria dos animais. A maioria dos sentidos nossos são mais assim, tem menor potência do que o sentido da maioria dos animais. Então, o medo, ele limita a gente ao que a gente é mesmo, que a gente pode fazer. Mas acho aí, que é ele deveria limitar só naquilo que é uma questão de sobrevivência. Sim. Sim. Eu falei né? Esse é o medo instintivo. Esse é o medo do qual nós nunca devemos, só os loucos, vamos dizer assim, conseguem se libertar desse medo instintivo, que é o medo que te protege. O medo que te protege do ladrão, do atropelamento, te protege de perigos o tempo todo. Então, esse medo faz parte da configuração humana, de qualquer animal. Mas que sentido tem, falando aí do jeito que você falou, o medo que nos protege, eu ter medo, por exemplo, de ser traída ou de ficar na miséria. Aí já é um... Ou de pegar Covid. O medo de ser traída, ele não está um pouco relacionado ao orgulho? O medo de ficar na pobreza também não está um pouco relacionado ao orgulho? Eu acho que já é um exagero do medo, né? Daí a gente não sabe administrar. Então, aí é que começam os problemas. Se você não sabe administrar a emoção, ela pode te derrubar, você pode ficar doente, que é o que acontece o tempo todo.
Porque tem coisa que não, se eu parar para pensar, não adianta eu ter medo. Isso não vai me proteger. O meu medo não vai me proteger de certas coisas. Exatamente. Então, o medo aí não adianta nada. Portanto, se o medo não adianta nada, se esses medos aqui, que são os maiores, se eles não adiantam nada, você fala, ah, Selma, eu tenho medo de cair num golpe, então eu tomo cuidado. Eu tenho medo de pegar Covid, então eu uso máscara. Percebe que, embora essas medidas, usar máscara, álcool gel, prestar atenção, guardar o celular direitinho, tudo isso são precauções legais, mas que não te impedem de nada. Tem gente que pôs máscara, usou álcool gel, não saiu de casa e pegou Covid. Tem gente que guardou direitinho o cartão do banco, nem saiu com ele. E o ladrão conseguiu clonar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Da inutilidade desses medos. Medo de ser traído, por exemplo. Jamais ele impediu alguém de ser traído. Tá, você pode todos os dias revistar o celular da sua mulher ou do seu marido, você pode revistar a bolsa, você pode seguir, você pode fazer o que você quiser. Pode virar a tua vida do avesso para controlar o parceiro. E isso não vai impedir você de ser traído. Pode acontecer. Ou não. O que eu quero dizer é que são medos que não entram, né, nessa categoria de racionalidade, daquele medo que te protege. Já pensou se você ficar com medo do que os outros pensam de você? Você não tem o menor controle sobre isso. Medo do ridículo. Ah, eu não vou usar mini saia porque eu tenho quase 60 anos, isso é ridículo. Eu tenho medo de que alguém me veja de mini saia e me ache ridícula. A pessoa pode me ver de saia longa e me achar ridícula. Porque eu não tenho nenhum controle sobre isso. Medo de errar. O medo de errar só impede a pessoa de aprender. Porque errar, todo mundo erra. Assim como morrer, todo mundo vai morrer. Com medo ou sem medo. Envelhecer. Então, esse medo, que é o que a gente vai explorar agora, não tem relação nenhuma com o medo original. O medo original é uma questão de sobrevivência. O medo que a gente vai tratar agora, que é o que nos incomoda todo dia, é o medo que é uma crença. Aí vocês estão lembrando de tudo que a gente já falou de crença, né? O medo que é uma crença. As emoções básicas, o medo natural, ele funciona assim no nosso organismo. Tá aí o homem assustado porque ele viu um urso. Viu com seus olhos que recebe o estímulo do urso, um animal grande, forte, perigoso. A cara dele demonstra medo, porque o cérebro dele deu a resposta ao que ele viu. Só esse medo, ele faz sentido na evolução humana. Veja, por que um bebê tem medo quando a mãe some? Porque ele já passou por isso. Ele acordou no seu bercinho e ele teve que chorar para a mãe aparecer. Então, ele sentiu medo. Medo de quê? De que ela não aparecesse. Então, qual foi o estímulo? Abrir os olhinhos e não ver a mãe. Qual foi a expressão? Ele chorou. Chorou por quê? Porque ele estava com medo. A mãe chegou, ele parou de chorar. Esse medo que faz com que a pessoa reaja, que ela faça alguma coisa, pode ser se esconder, pode ser fugir, pode ser subir na árvore, pode ser chorar. Esse é o medo instintivo, biológico.
ninguém pode dizer que não tem medo. O medo ele pode evoluir. Todo mundo já ouviu falar em fobia. Medo de barata, a pessoa não consegue fazer determinadas coisas, medo que paralisa a pessoa. Que é fobia ou pânico. Qual que é a diferença aí, gente, de fobia e de pânico? As duas são formas exacerbadas de medo. O pânico não é uma coisa assim mais imediata, está acontecendo naquele momento, eu posso entrar em pânico. E a fobia não é, eu desenvolvo uma patologia e fica ali assim. Os dois são patológicos. O pânico também é patológico. A diferença é que a fobia, ela tem um objeto. Você tem pavor de altura, pavor de barata. Isso a gente chama de fobia, quando tem um objeto, a barata, a altura. O espaço fechado, falar em público. Né? Eu que lido com crianças. Às vezes, quando a professora obriga uma criança a ir lá na frente falar, uma criança grande faz xixi na calça. O que é isso? É a reação do corpo dela ao medo. Sabe? Que nem o homem do urso. Né? Só que o homem do urso ficou paralisado de medo. O medo pode fazer você perder o controle de qualquer função orgânica. Você pode vomitar, você pode fazer cocô, fazer xixi, você pode gritar, mesmo no momento que não devia fazer isso, e você sabe reagir, atacando um assaltante, por exemplo. Você sabe que dá para fazer isso. Mas, volta. Esse medo, essa reação instintiva, faz com que você reaja de modo animalesco. É interessante, né? Quanto tempo as pessoas, por exemplo, justificavam até crimes por causa desse tipo de emoção exacerbada. Vamos adiante, que o negócio é interessante. Então, aqui, ó. Esse é o homem que viu o urso. Eu falei para você da criança que não viu a mãe perto do berço quando abriu os olhinhos. Você deve estar associando com alguma emoção sua. A doença do medo é a ansiedade. Agora a gente está falando de patologia. Todo mundo tem um medo que é biológico. Agora, o medo, ele pode provocar sintomas de ansiedade. Duvido que vocês não tenham alguma coisa dessas aí, ó. Preocupação, procrastinação, necessidade de reafirmação, sudorese, insônia, problemas de memória, dor de cabeça, pensamento que não para, alteração no sistema digestivo, dificuldade de se concentrar, dor no peito, taquicardia, falta de ar. Só que quando a gente tem tudo isso, ou alguma dessas coisas, e a gente acha que está doente, a gente diz assim que está com ansiedade, esquecendo que ansiedade tem relação com medo. O que tem a ver? Né? A ansiedade, que hoje é um problema de saúde, que todo mundo escuta falar, todo mundo conhece alguém que está lidando com esse problema, está se tratando, está tomando remédio. O que tem a ver a ansiedade com medo? É isso aí, o que tem a ver? Estou achando meu caderno aqui. O que tem a ver a ansiedade com medo, gente? Eu penso que a gente quer que se resolva logo. Por quê? Para passar aquele momento de ansiedade, né? A gente quer resolver, quer sair daquilo. O que causa ansiedade? Você vê que coisa interessante? Às vezes a pessoa fala assim, minha filha está ansiosa por causa da festa de 15 anos.
que é uma coisa, assim, um evento maravilhoso. Aí a gente imagina assim, né? A menina quer que chegue logo a festa. Não é isso. Para um pouco e pensa. O que deixa uma pessoa ansiosa? É a preocupação do que vai acontecer. Preocupação com o quê, Márcia? O que pode acontecer, por exemplo, a festa de 15 anos, ela está preocupada como vai ser, se vai dar certo, se todos vão, se o vestido vai estar ok, Então, a preocupação é exacerbada sobre isso. Mas ela está sentindo o quê? Qual é a emoção? Medo. Medo. Tá, isso é muito importante, gente, que vocês entendam. Porque a gente fala ansiedade como se fosse assim, uma coisa muito sofisticada, uma doença lá do cérebro, tá? É medo, é só medo. O ansioso é o medroso, é o nome mais bonitinho. Medo do quê? Cada um é um caso. Cada um sabe dos seus medos. Mas a menina de 15 anos, ela está ansiosa porque ela tem medo. Porque ela trabalha em cima de um sonho, de um projeto. E até que aconteça, ela vai ter medo de que não aconteça daquele jeito. E isso cria ansiedade. Então, ansiedade é medo e pânico. Também. Pânico não é um medo maior? É o exagero da emoção. Porque o problema da emoção é que ela domina o organismo. Ela dá uma descarga química no organismo. É isso que faz com que... Tem gente que tem febre, criança, né? Febre, diarreia, ânsia de vômito. E aí vai chegando naquela coisa mais sofisticada. Até aí, todo mundo, principalmente quem tem filho, sabe que é do medo da ansiedade. Mas quando a pessoa é adulta, isso fica mais sofisticado. O que é mais sofisticado? É o suor, porque aí é mais, digamos, disfarçado do que uma crise de choro, por exemplo. É a insônia. Os sintomas que aparecem podem ser outros, mas o que eu quero que você entenda é que a causa é medo. E que pânico é o exagero. E que isso acontece com medo, que a gente vai chamar de agora em diante de medo-crença, de um medo que não serve para nada. Medo que o meu marido arrume outra. É um medo que não serve para nada, mas que pode me tirar o sono, me deixar doente e acabar com a minha vida. Se eu embarcar. E nada disso, nem o meu adoecimento, melhorará a situação minimamente. Não vai acontecer nada. O que é interessante, né, no medo é que quem tem o medo, ele vai se atacando. Por que quem tem o medo se ataca? Eu não devia atacar o medo? Olha que interessante. Pensem um pouquinho. Você tem medo de um negócio. Seria saudável enfrentar o medo. Então, eu tenho medo de perder o meu emprego de professora. Eu sei que é um medo crença, porque o medo não ajuda em nada, mas eu sinto. Eu não posso mandar no que eu estou sentindo. Eu estou com medo de perder o emprego. Aí eu começo a ficar doente. O meu organismo ataca a Selma, que tem medo de perder o emprego. O que devia eu atacar? No seu caso, deveria atacar aquilo que poderia te levar a perder o emprego. Uhum. Veja, Silvano, que tem muitas técnicas. Vamos dizer que lá na escola que eu trabalho, entrou uma professora assim mais jovem que eu, como a Gabriela, ela começou a trabalhar lá, eu vi que ela é cheia de ideias, sabe mexer com o computador, e que ela me parece uma ameaça. Estou com medo de perder o emprego porque chegou uma estagiária muito boa lá na escola.
Todo mundo sabe que tem gente que vai boicotar a estagiária. Vai achar um jeito de ferrar com a moça. Falar, mas não é legal. Não é legal, mas é uma possibilidade. Muito mais saudável do que eu adoecer. Só que aí a gente tem outras crenças, né? Lembra que a gente sempre fala, a gente gosta de ser boazinha, de ser correta, de ser amiga. Então, eu não consigo destruir a colega que eu acho que vai tirar o meu emprego. Aí eu acabo comigo. Mas não é assim, gente. Ninguém decide ficar doente. É o cérebro que funciona assim. É uma coisa psíquica. É o jeito do cérebro lidar com a grande pressão que ele sente no momento em que ele é acometido por um medo. E o interessante aqui é que é um medo falso. É um medo que não existe. Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui, né? Todos esses sintomas de ansiedade são reações do organismo por medo. O ansioso, sabe o que ele quer? Ele quer que tudo acabe logo. Para que ele não precise sentir medo. Por isso é que chama ansiedade. Ele sofre antes. Veja, o meu marido não foi embora e eu também não fui demitida. Mas eu já estou sofrendo por medo. Selma. Oi? Você falou que é assim que o cérebro trabalha. É assim que o cérebro funciona, né? O cérebro manda na gente ou a gente manda no cérebro? O cérebro manda na gente. Mas a gente Porque nós pode... somos o cérebro. Mas o cérebro, a gente pode treinar o cérebro, o nosso cérebro. Pode, porque ele tem... Aí, no caso, eu vou mandar no cérebro. Isso, porque ele tem uma característica muito interessante. O cérebro não sabe o que é verdade. O cérebro não tem um detector de verdade assim, no mundo real. O que eu quero dizer é que uma moça belíssima, se todo mundo já ouviu essas histórias, uma moça muito bonita, jovem, linda, ela pode adoecer de tanto que ela se acha feia, gorda, inadequada. Só como que acontece isso? Tem até nome, né? Esse tipo de doença. É muito comum. Não adianta ela olhar no espelho. O cérebro dela, todos os dias, diz a ela que ela é feia, que ela é gorda, que ela é burra, que ela é inútil. O cérebro não compara o que ela acredita com o que o espelho diz. Para o cérebro, só vale o que você acredita. Por isso que tem essa coisa de pensamento positivo, das afirmações que a autoajuda prega. Porque o cérebro, ele guarda uma semelhança muito interessante com a fé. Eu digo sempre para as pessoas assim, eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu acredito. E eu acredito que a maioria das pessoas são muito boas e querem ajudar. Então, eu vivo nessa crença. Todo dia eu vejo coisas horríveis, como vocês no mundo. Eu fico tentando afastar isso para que não abale a minha crença. Isso é possível. Por exemplo, quem tem fé. A fé nada mais é do que isso. Hoje eu li assim um lugar que uma pessoa, um casal que se curou do Covid, agradecia a Deus pela providência. Era um post. Imediatamente, a minha racionalidade me disse, e os que morreram, então? Então, Deus está escolhendo, né? No palitinho. Mas eu não posso pensar nisso. Porque se eu penso nisso, eu vou deixar o medo dominar minha vida. O que eu estou dizendo, Silvano, é que é escolha. É escolha. Tá? A vida inteira você vai perceber
que grande parte das pessoas escolhe o lado ruim e outros não. E para o cérebro isso faz diferença. Por quê? Porque o teu cérebro acredita no que você acredita, no que você impõe a ele. E só isso explica por que num mundo tão complicado tem gente que está tão bem, estou falando psiquicamente, e gente que está tão mal, no mesmo mundo, às vezes na mesma casa. Uhum. Porque cada um optou por enxergar as coisas de uma maneira. É muito engraçado. Às vezes as pessoas me dizem assim, eu não entendo porque o meu marido me trocou por uma mulher mais velha, ou mais burra, ou mais pobre do que eu. E aí a resposta é muito simples. Ele não viu isso. Ele viu outra coisa. Se ele tivesse visto que a mulher que ele escolheu é mais burra, ou mais velha, ou mais feia do que a dele, ele não trocava. Só que a visão dele é outra. Sobre a mesma pessoa. Então, nesse ponto, Silvano, respondendo a sua pergunta, você está no comando. Você escolhe. Uhum. Só que é um exercício diário. Porque é muito fácil a gente ceder à tentação de escolher o caminho do comodismo, do não enfrentamento, do medo. Se você sair na rua dizendo que você está morrendo de medo do Covid, todo mundo vai se solidarizar com você. Agora, se você sair na rua e falar assim, olha, eu vou tomar cuidado, porque eu sou uma pessoa responsável, mas eu não estou com medo. Todo mundo vai achar você um bicho esquisito. Porque a gente vive um momento de paranoia. Então, tem que escolher. Então, o seu cérebro domina você? Sim. Mas o seu cérebro é alimentado do que você dá a ele. Por que a gente insiste tanto em leia bons livros, converse com gente legal, procure atividades agradáveis? Porque isso vai alimentar a tua vida. Porque se você for todos os dias para um lugar onde só tem sofrimento, vai ser difícil você sustentar a sua disposição psíquica para o melhor. Por que todo mundo adoece hoje em dia? Não é porque a pessoa quer adoecer. É porque tem uma pressão gigantesca, gente. Não vê essa coisa que se fala muito da mulher, a mulher adulta. A mulher adulta, hoje, ela tem que ser boa dona de casa. Ela tem que cuidar bem dos filhos. Ela tem que trabalhar fora, ter uma profissão, ganhar dinheiro, ter um diploma. Ela tem que tingir o cabelo, porque mulher de cabelo branco pode parecer relaxada. Ela tem que fazer atividade física e dieta, senão ela vai ficar uma baleia, vai ficar uma velha. A sociedade inteira cobra essa mulher. Se ela não tiver muita firmeza, ela vai sucumbir. Porque ninguém consegue ser tudo isso. E na hora que você escolhe uma coisa, né? Que estou lembrando agora, a Gabriela falou, optei por ficar em casa com meus filhos pequenos. Ela está deixando de lado as outras. Se ela ficar com medo da crítica que virá disso, tá bom. Porque a crítica virá. E se ela fizesse o contrário, mesma coisa. Porque a pressão é no sentido que você faça tudo. E ninguém aguenta. Por isso tanta gente doente hoje. Porque as pessoas não têm tempo para parar e pensar. O que eu quero, o que eu sou, o que eu gosto. E elas vivem para atender a expectativa alheia. Que é impossível. Ninguém consegue. Vamos lá que o assunto é grande. Então, ansiedade vem antes do medo. A pessoa está com medo de ficar com medo e aí ela fica ansiosa. O medo, ele pode virar uma doença, né? Quando ele vira uma fobia.
que é a fobia? É quando o seu medo prejudica a sua relação social. Se eu não vou em algum lugar, sei lá, porque eu tenho medo de ficar sem internet, então eu não vou no sítio porque eu tenho medo de ficar sem internet. Pronto, a minha relação está comprometida pelo meu medo. Eu já estou doente. Tá? É muito importante a gente detectar. Você está doente de medo quando o teu medo compromete qualquer relação social sua. Então, se você tem tanto medo do Covid que você não iria, sei lá, na farmácia buscar um remédio, você já está doente. Eu passei por isso. Sério? Eu fiquei 2 meses sem sair, sem ir no mercado. Só meu marido ia. Aí um dia ele falou assim, acabou. Ele cortou a TV a cabo aqui de casa. Ele falou, as crianças estão até ouvindo. Ele cortou a TV a cabo. Ele falou, acabou. Você quer assistir? Você vai assistir Netflix. Ele falou, vou cortar a televisão de você. Você está ficando doente, com medo. E para eu deixar as crianças estão indo na escola essa semana já estão indo há uns dias. Para eu deixar, gente, assim, tive que me preparar muito para deixar eles irem para a escola. Sendo que meu marido teve Covid aqui dentro de casa, nós não pegamos, já passei por ele, entendeu? E mesmo assim, mas aí eu detectei que o que estava me deixando naquilo era a mensagem que a televisão me passava. E eu tive que tirar ela e aí eu melhorei. Hoje quem faz supermercado, hortifruti, eu levo as crianças para a escola. Eu vou em tudo agora. Já saio, já vou fazer caminhada, tudo. Mas antes até caminhada. Eu ia aí, que eu caminhava na pista aqui perto de casa. Eu via alguém sem máscara, eu queria voltar para casa. E aí meu marido falou assim, mas do tanto... Aí até ele brinca comigo, ele falou, de que medo que você tem? Você dormiu com o Covid não te quis. Você almoçou com o Covid, eu tomei na mesma taça que ele, tudo, me deu beijo na boca, tudo, e não peguei. Ele falou, você tem medo do quê? Ele não te quer, não adianta você querer ele, né? Tá vendo? E eu, Como olha... é irracional? Uhum. Não faz o menor sentido. Seu marido tem toda a razão. E às vezes, Gabriela, basta uma intervenção assim, como a que o seu marido fez, para cortar o seu adoecimento. Uhum. Mas às vezes, ou não tem intervenção, ou é pouco. Tem gente que tem que tomar remédio. Sim. Porque o adoecimento pode ficar muito grave. A gente tem que estar o tempo todo muito atento às nossas condutas. Como seu marido prestou atenção no que estava acontecendo com você. A gente tem que se perceber. Né? Quando a pessoa começa a comprometer a vida por medo, ela já está doente. E ficar doente de medo não é nada bom. Essa mulher aqui, ó, que não dorme de medo. A doença mais falada hoje em dia, né, do medo é a síndrome do pânico. Síndrome é quando a gente tem um número muito grande de sintomas. Tá, então chama síndrome, por que a doença não chama pânico? Porque pânico é uma coisa só, e a gente agora está falando de uma série de sintomas. Então, olha aí essa mulher, né? Ela fica remoendo se ela deve pedir ajuda, ao mesmo tempo em que ela tem certeza que vai morrer. Depois ela pensa que ela quer mesmo morrer para parar de sofrer. Ela quer ir para o hospital, ela sente falta de ar. Tá? Ela acha que precisa que o médico venha. Bom, ela sente tantas coisas, por isso é que é uma síndrome, é um conjunto de sintomas. A outra característica da síndrome do pânico é que a crise é sempre inesperada. A gente não consegue, quando um paciente tem síndrome do pânico, saber qual o motivo. Sabe, não é aquela coisa assim, meu namorado me deu fora e eu fiquei com síndrome do pânico. Isso não existe, tá? Quem tem síndrome do pânico não sabe por que entra em crise. É sempre uma coisa inexplicável.
A síndrome do pânico é uma crise de ansiedade aguda, cheia de sintomas. E é uma crise muito rápida. Às vezes as pessoas confundem com depressão. Não, depressão é um quadro bem diferente. Um ataque de pânico é a certeza da morte. A pessoa acha que ela não tem nenhum controle mais sobre a sua vida, que ela vai morrer. E o máximo que ela consegue é pedir ajuda antes de sentir o que ela mais teme, né? É ver tudo se acabando. As pessoas que têm síndrome do pânico, elas vivem uma vida normal, até que num determinado momento, que ninguém sabe por quê, os órgãos sensoriais, eu estou falando de nariz, boca, olho, detectam algum perigo, que nem o homem que viu o urso, que nem o bebê que não viu a mãe. Imediatamente, o cérebro manda o corpo se preparar para a luta ou para a fuga. Só que o corpo não consegue fazer isso. É como se o inimigo fosse grande demais diante daquela ameaça. Aí, o que o cérebro pode fazer? É uma coisa engraçada, né? Porque você já deve ter visto isso até em desenho animado. Ele faz que vai te matar. Sabe quando um animal selvagem ataca um outro bicho e, sem saída, o bicho se finge de morto? O outro animal chegar, cheirar e ir embora? É isso que um ataque de pânico faz com o ser humano. A pessoa tem tanta certeza de que uma coisa terrível vai acontecer que ela antecipa. É uma crise de ansiedade aguda. Como é que ela antecipa? Ela tem certeza que ela vai morrer. Não daquilo que vai atacar. É uma automorte. O organismo se aniquila de tanto medo. Aí a gente volta aquele medo do quê? A pessoa não sabe. Por isso que é patológico. Por isso é que remédio não resolve. E o remédio faz o quê? Muda a química cerebral para reduzir a intensidade dessa sensação de medo. Só. Por isso é que ele não cura. O único jeito de curar é descobrir. Descobrir o quê? De que a pessoa está com medo. E pode ser uma coisa absolutamente tola. Ou o que aconteceu há 30 anos atrás. Porque, aí voltando no que o Silvano falou, porque o cérebro não sabe detectar o que é realidade. Se você, aos 6 anos de idade, tinha muito medo que o seu gatinho morresse ou fugisse, você pode ter uma crise de pânico aos 45 anos por causa disso. Então não tem possibilidade nenhuma. Não tem, gente. Porque o impacto do medo do seu gatinho fugir aos 6 anos de idade provavelmente é muito mais forte para o seu cérebro do que o seu medo de perder o emprego hoje. O medo que aquela criança sentiu e que está guardado dentro dela é gigantesco. Aí por que ele vai aparecer agora? Algum gatilho que a gente só descobre investigando. Não tem nada de racional naquilo. Nada. Tudo emocional. Veja que tem pessoas que têm medo de bichos que ela nunca viu. Eu, que lido com criança, elas sempre me falam como elas têm medo de urso. Muito medo de urso. Aí eu falo, é muito medo de urso. Por quê? Porque o urso é bravo. Mas onde que você viu o urso? Não vi. Onde tem urso? Não sei. E às vezes a criança se cura quando alguém, algum adulto, garante para ela que não tem urso no Brasil.
Basta isso. É como o bicho-papão antigamente. Isso. Ninguém nunca tinha visto bicho-papão. Ai, que Mas medo. toda criança tinha medo. Uhum. E o medo de engravidar das adolescentes que nunca tiveram relação sexual? É gigantesco. Elas sofrem. Mas isso é culpa da mãe. Hã? Isso é culpa da mãe. Sim. Tudo é culpa da mãe, né? Se for ver bem. Mas veja que meninas de 12 anos que nunca nem beijaram na boca têm pavor de engravidar. É muito medo mesmo. A ponto de adoecer. Você está falando dos medos. Esses dias eu estava parada, pensando no medo e estava querendo entender uma situação que acontece. Por exemplo, você falou dos animais. Por que que você tem medo de um rato, que é pequeno, mas não tem medo de um passarinho? E aí, esses dias eu fiquei, porque apareceu um rato por aqui, e eu fiquei, sabe, tentando entender por que que a gente tem medo de um rato, que é pequeno, que a princípio parece inofensivo, mas a gente não tem medo de um passarinho, que às vezes até é maior que um rato, mas você não tem medo. E Por que o será? rato foge. Talvez, dependendo do pássaro, ele ataca. O rato Então, não. Reação do rato sempre vai ser fugir. Eu li uma vez que até a Idade Média as pessoas não tinham muito medo do rato. O rato andava pelas casas na Europa assim, meio livre, assim, não tinham medo do rato. E o rato tinha pouco medo do homem. Só que depois que descobriram que a peste vinha do rato, então passaram a fazer uma caçada assim enorme em cima dos ratos. Ambos ficaram com medo. O homem do rato e o rato do homem. Acentuou, né? Já não eram amigos, mas viraram assim grandes inimigos. Agora vamos voltar, gente, ao medo instintivo. Uma criança pequena, ela tem tanto medo do rato como do passarinho. Uma criança pequena. Aí você cresce. Você acha o passarinho bonitinho e o rato horroroso. Isso é crença. É o que te informaram. Você aprendeu na escola que o rato dá doença, a sua mãe correu atrás do rato com a vassoura, e tudo isso estabeleceu uma crença. Tá? Porque se você pegar uma criança pequena, ela tanto faz. Ela pode achar o ratinho muito bonitinho e sair correndo de um passarinho. Porque, na verdade, é o estranhamento que provoca a reação. Lembra lá do começo? O homem olha o perigo. E o que é o perigo? É o desconhecido. O que não conhece, ele sente medo. O cérebro manda que ele se proteja. E a situação das crianças que não têm medo? Por exemplo, leva a mão na formiga, na aranha, na abelha e não tem medo. Não tem medo de correr atrás da galinha, atrás da vaca, não tem o medo. Ele ainda não tem isso colocado pelo adulto. Entendi, porque o meu tem 4 anos, ele vai fazer 5 e ele não tem medo mesmo. E já a minha maior de 11, vai fazer 11, ela já tem medo. Por exemplo, galinha, ela não pode ver a galinha. E culpa minha, porque eu também tenho muito medo de galinha, né? Você acha que a galinha vai fazer o quê com você, Gabriela? Na verdade, eu vou contar. Uma vez mandaram eu abrir um galinheiro, de sacanagem, não me contaram que quando se abria o galinheiro, o galo pulava nas costas. E não contaram. E eu abri, e o galo pulou e ficou segurando nas minhas costas, e eu saí correndo. Nunca mais eu quis ver uma galinha, né, gente? Isso é um pequeno trauma que você tem. O galo que aprontou e as galinhas que pagaram, hein, Galinha paga o pato. E a galinha que paga o pato. Mas o seu filho provavelmente terá menos medo que a sua filha, mas ele vai desenvolver o medo por causa da educação. Nossa, é muito interessante esse assunto. Vamos lá. Estávamos falando ainda do pânico, né? Que o pânico estabelece essa relação exagerada.
Vamos falar mais, porque não é só pânico. Pânico, eu diria que é o mais popular transtorno de ansiedade hoje em dia. Mas toque. O toque também. Qual é o problema do toque? É a pessoa que arruma tudo direitinho, limpa tudo, confere, não pisa no degrau assim, o assado. Essa pessoa, ela está movida pelo medo. Medo de que, deixando de cumprir o ritual, alguma coisa terrível aconteça. Percebe que ela também está movida pela ansiedade. Então, uma pessoa que passa o tempo todo limpando a casa, que já está bem limpinha, a gente diz que ela é compulsiva. Ela é mesmo? Mas a questão é por que ela limpa? Do que ela tem medo? Da sujeira, da desorganização. Ela precisa da ordem, de uma determinada ordem. Por que é tão difícil conviver com alguém compulsivo? Porque quem não tem isso, não tem o menor recurso para entender. Eu acho que todo mundo já foi numa casa, uma amiga que você pega, sei lá, uma xícara, e aí você deixa num determinado lugar, a pessoa fica aflita até que ela possa repor a xícara naquele lugar determinado para esta xícara, que não pode ser outro lugar. Nem por um instante, até a visita ir embora. Então, o compulsivo, ele gasta energia em manter essa organização. Porque, assim, ele se livra do medo. Mas sabe que ele está com medo que a xícara fique fora do lugar? Sim. Porque ele acha que isso vai desencadear alguma coisa muito ruim que ele não sabe o que é. Que ele tem muito medo. E existem pessoas compulsivas em todos os lugares. E é um tipo bem difícil de conviver. Existe gente que é compulsiva e faz sucesso com isso. Acho que todo mundo já ouviu falar, gente que é muito metódica, muito organizada. Imagina como é que é conviver com uma pessoa assim no dia a dia. Acho, para mim, difícil, porque eu sou muito desorganizada, né? Outra doença, né, que existe e que aí está aumentando agora, essa fobia social. O que é a fobia social? É a pessoa que não quer ficar onde tem muita gente. Estresse pós-traumático. Depois que você sofre um trauma, por exemplo, um assalto, você fica com medo de tudo. Fobia específica é quando você tem medo de rato, ou de cachorro, ou de altura. Isso é uma fobia específica. E o que tem de monte, né? Transtorno de ansiedade generalizada. É isso que as pessoas ficam o tempo todo, principalmente os adolescentes, dizendo que tem. O que seria um transtorno de ansiedade generalizada? Pessoa, né, que a gente às vezes fala assim, que sempre pensa no que vem depois. Tem criança que, se eu segurar a página do livro para ela fazer a lição, ela fica a ponto de ter um ataque. O que ela quer? Ela quer saber o que tem na outra página. Por quê? Nem eu, nem ela sabemos. Ela quer ter o controle de ir para a próxima página. Adolescentes querem saber o que vai acontecer depois. Depois do quê? Depois que tirar a carta, depois que arrumar um emprego, depois que tiver namorado, depois que acabar a escola. Ô, Selma, sobre a fobia específica, eu, por exemplo, eu não consigo me divertir assim com altura se for uma coisa arriscada, mesmo que seja divertida. Eu não consigo, eu começo a transpirar, travo, entendeu? Assim, se tiver uma torre e você falar assim, Silvano, vamos subir nessa torre, uma torre muito alta, eu não consigo. Eu vou
dali um pouquinho eu fico muito pesado, como se eu tivesse 10 vezes mais o meu peso, não consigo. Agora, se for para trabalhar, ou tiver, por exemplo, uma criança lá em cima, eu subo e tiro. Eu sempre tive medo de altura e trabalhei muito em altura. Subi torres de 100 metros, 100 metros. São um Mas edifício subiu com assim medo de... ou sem medo? Com medo, mas subi, porque era serviço. Por exemplo, pega aí o bondinho do Pão de Açúcar. Tá. Aquele bondinho ali é complicado, né? Assim, eu vou assim, e na hora de divertir, eu vou suando. Só que ali na serra, ali em Santos, em Cubatão, lá em cima tem uma torre enorme lá. Eu subi e desci de bondinho lá, porque eu estava num treinamento. E eu que levei os alunos para treinar lá, os treinandos, né, da empresa. Então, era obrigação. Fui lá, subi e desci. Então, E era carro aberto, não era bom igual o bondinho que era todo fechado. Então, é assim, quando é obrigação, eu faço. Para diversão, eu travo. então, peraí. Então, isso aí é muito fácil, né? Vamos brincar aí de diagnóstico. Eu digo que é brincadeira porque um diagnóstico é uma coisa mais séria. Mas, assim, você não tem fobia. Você só tem medo. Você tem aquele medo instintivo e natural. A altura é perigosa mesmo. Sim. Claro que a altura, todo mundo sabe. Eu É. sempre morei em São Paulo em apartamento, em andares altos, que eu achava legal, mas eu não tinha coragem de ir na varanda. Eu, quando eu ia passar o rodo na varanda, eu ficava o mais afastado possível, empurrando o rodo assim, ó, com medo. Então, uma coisa é ter medo, natural do ser humano, medo que te protege. Todo mundo tem. Outra coisa é ter fobia. A fobia, ela é impeditiva. Se o Silvano tivesse fobia, ele nunca faria manutenção na Torre de Cubatão, porque ele ia ter um troço antes de subir. Então, ele tem medo, mas não tem fobia. Por que ele tem tanto medo, então? Porque, sendo uma pessoa que consegue trabalhar, ele está certo de que ele poderia, por exemplo, fazer bungee jump, subir lá em cima e se jogar, amarradinho. Nem pensar, nem pensar, nem pensar. Para quê? Aquilo que a Débora, né? Oi, Débora. Débora vai ver isso aí depois. Faz aí de paraquedismo, de andar ali em Santos, naquele paraglider. Eu fico muito bem assistindo. Então, mas olha aí, você só tem um medo que te protege. Quer dizer, não, se você tivesse, digamos, uma consulta lá com o psiquiatra, ele ia falar, você não tem nada, pode ir embora. Porque não me prejudica, né? Não prejudica nenhum relacionamento social seu. Porque você pode muito bem, sei lá, levar um filho ou a tua mulher para fazer o paraglider e falar, eu prefiro ficar aqui no solo esperando. Isso não causa prejuízo. Uma vez, logo que inaugurou o Hopi Hari, levei a família toda para passear. Aí, a maioria dos meus filhos eram crianças ainda. Nossa, naquela montanha-russa lá, insistiram. Eu falei, bom, se eu não for, eles não vão. E fui, primeirão no carrinho ali com a máquina fotográfica. Foi subindo. Enquanto eu estava preocupado com eles, foi tudo bem. Quando chegou lá em cima, que eu percebi que eles estavam se divertindo, acabou a diversão para mim. Acabou a diversão para mim. Foi 1 minuto e não sei, acho que é 50 segundos, 1 minuto e pouco. Olha, foram os mais longos da minha vida, parecia um século, não acabava nunca aquilo lá. Assim, e eu de olhos fechados. Eu fui numa montanha-russa com meus filhos pequenos também, e eu tinha tanto medo, né, como você, que eu cheguei a machucar as minhas mãos com tanta força que eu fiz para segurar. Só que a horinha que eu olhei para trás, o que estavam os danadinhos, porque eu fui na primeira, né? Os danadinhos fazendo com as mãos soltas para cima. Gente, que desespero. Eles estavam se divertindo tanto. E é claro, gente, que a criança
tem menos medo, porque ela tem menos experiência de perigo que o adulto. Isso aí é natural. É como a Gabriela falou, o filho de 4 tem menos medo do que o filho de 11. Os velhos têm muito medo. Continuar, eu tenho que dar conta aqui do negócio. Bom, então, que fique claro que o medo provoca várias doenças. Né? Aí tem várias para servir de exemplo. Aqui que eu coloquei essa barata aí para você ficar com medo. Depois eu vou colocar esse slide lá para vocês lerem com calma, tá? Porque, por exemplo, quando o Silvano relata o medo de altura, por que eu digo que o medo de altura é normal? Porque os bichos têm medo de altura. E como é que fala? É primitivo, é da sobrevivência. Os mamíferos pré-históricos, antes que nós tivéssemos a forma que temos hoje, eram animais muito menores. Então, a gente tinha que ter mais medo. Medo de cobra também é um medo que existe desde os primórdios da humanidade. Porque não tinha luz. Era muito natural ter medo do que podia aparecer sorrateiramente à noite. Já o medo de inseto, de rato, aí tem a ver com o que o Silvano já falou, com essa ideia de doença. Porque são animais menores, né, que não deviam nos causar tanto medo assim. Toda vez que a gente está falando de emoção, a gente tem que pensar que emoção é alguma coisa que vai capturar a nossa energia. Por exemplo, para fugir. Então, a emoção ela é necessária. Que a gente sinta o que sente. Porque a emoção vai gerar uma resposta. O problema é que o homem hoje, ele é tão sofisticado do ponto de vista cerebral que ele cria medos que não existem. Tá? Entendam uma coisa. Ter medo de altura tem uma pegada na realidade. Ter medo de barata também. Ter medo de rato também. Mas ter medo de, sei lá, cair num golpe, não tem nada de real. Falar, tem sim, Selma. Conheço um monte de gente que caiu no golpe. Sim, é verdade. Só que o medo não previne isso. Então, a gente tem medo e medo patológico. Medo normal, o exemplo do Silvano é um ótimo exemplo, é o medo que te protege. Medo patológico é o medo que te impede. Tá? Ele é irracional. Ele vai gerar doença se ele for cultivado. Mas você não cultiva porque você quer. Então, outra coisa que tem que ser observado são sintomas de medo. Coração acelerado, falta de ar, tremor, corpo dolorido por causa de tensão muscular, tontura. Tudo isso são sintomas de medo. Claro que se tiver um leão te atacando, tudo isso tem uma função biológica, mas não tem. Então, os medos, eles são patológicos. Eu coloquei essas duas frases aí porque elas são muito importantes na minha vida, acredito muito nelas, principalmente na segunda. Vai com medo mesmo. A única diferença entre o corajoso e o medroso é que o corajoso foi com medo. Porque não existe ninguém que não tenha medo. O medo rouba os sonhos da gente. Depois, né, isso eu vou deixar para você ler com calma, só queria parar um pouquinho por causa que o Silvano mencionou. Medo de altura. Se o medo de altura atrapalha a sua vida, que não é o caso do Silvano, você tem que enfrentar. Como é que eu enfrento o medo de altura? Um pouquinho de cada vez.
é preciso encarar o medo. Gente, toda mulher não tem medo de ter filho? Mas a gente tem 2, a gente tem 3, porque a gente encara. Todo medo tem que ter esse mesmo tratamento, ele tem que ser encarado. Olha outro medo aí, terrível na vida das pessoas, medo de falar em público. Aí eu lembro do que a Tânia disse, né? Isso tem a ver com orgulho, perfeccionismo, mas tem a ver também com timidez. Trauma, talvez, da infância, da escola. O que faz? Enfrenta, treina. Não tem outro jeito. Medo de escuro, comum nas crianças, mas também existe no adulto. Medo de escuro é um medo traumático. É preciso observar, quem tem criança, se a criança está melhorando em relação a isso. Se ela estiver melhorando, está tudo normal. Agora, o adulto com medo de escuro tem que cuidar disso. Medo do fracasso. Esse é o que eu diria que é o que mais a gente vê. Gente talentosa, gente inteligente, gente bonita, que não faz as coisas com medo de fracassar. E quando faz, fracassa mesmo, porque se boicota. As pessoas que acham que precisa ter coragem para fazer uma coisa e tem medo de fazer, querendo, tem que perguntar, é medo do quê? Porque, às vezes, gente, o medo não é só do fracasso, não, ele é de sucesso também. E o medo de morrer? Medo que a morte te escolha? Claro que a gente não vai sair por aí se arriscando a pegar Covid. Mas o que o adulto tem que saber é que nós vamos morrer. E que a gente pode pensar nisso com tranquilidade. É só isso que vai tornar esse medo menor. Mais uma vez, a ideia é a mesma. Precisa encarar. Agora, e esse outro medo aqui, né? Medo de solidão e de rejeição. Nossa, parece que gente legal está sempre cercada de gente. Tem convites para ir em lugares. E a gente, principalmente crianças ou idosos, sofrem de solidão, sentem rejeição. Qual que é o antídoto para isso? Aprender a viver só. Quem sabe viver só é sempre alguém muito querido. Como é que é viver só? É saber se divertir sozinho, saber se cuidar sozinho, ser ativo. Tem um monte de ideia aí, mas todo mundo precisa. Medo, então, ele precisa ser entendido. Existe um medo real e um medo condicionado. Se eu tenho medo de ficar solteira, tá na cara que é um medo condicionado. Não é um medo natural. Eu preciso entender o que esse medo provoca em mim. Eu vou casar com o primeiro que aparecer. Ora, veja que o meu medo de ficar sozinha vai me botar numa situação cada vez pior. E tem uma outra característica do medo também. Tem gente que usa o medo para manipular. A gente pode pensar no que muitas pessoas fazem com as crianças, medo de repetir de ano, medo de não ganhar presente, medo do papai ir embora. Então, o medo serve para manipular também.
serve para dominar também. Tem muita gente aí que, com medo de ir para o inferno, deixa de fazer as coisas que quer fazer. Então, é preciso entender que todo medo é um estado mental. Então, você está sentindo, o medo é uma informação assim. Como é que você está agora? Ah, eu estou com medo de rato. A gente precisa parar, analisar racionalmente o medo de rato. Ah, o rato é pequenininho e eu sou grande. O rato corre mais que eu. Mas eu sou inteligente, eu posso fazer uma armadilha para o rato. Eles falaram, mas mesmo assim eu não quero encarar o rato. Por quê? Porque ele é nojento. Percebe que eu mudei a emoção? Agora, eu não estou falando mais de rato que me dá medo. Eu estou falando de rato que me dá nojo. E o nojo é outra coisa. É outro sentimento primitivo do ser humano. Algumas coisas nos dão nojo. Então, eu informo a vocês que eu tenho nojo de barata. Mas eu já entendi que eu não devo ter medo de barata. A barata é que tem que ter cuidado comigo. Mas eu continuo com muito nojo de barata. Então, a gente precisa dar o nome certo para as coisas. Porque o medo impede a gente de fazer muita coisa legal. Coisa que você quer fazer, que você pode fazer, mas que o medo, criado na sua mente, que nada mais é do que uma crença, te bloqueia. E você vai ter que encarar o medo com racionalidade. Tá? Então, sem querer ser chata, só um minutinho, eu vou repetir a última ideia para que fique bem claro. Eu tenho muito medo de barata. Eu olho para a barata, não precisa nem ser ao vivo, tá? Às vezes eu prefiro olhar na internet. E vejo que ela é pequena, que ela é insignificante. E aí eu vejo que eu não posso ter medo da barata. A barata é que tem que ter medo de mim. Porque se eu pisar nela, ela morre. Ai, mas não quero saber de barata. O que eu tenho é nojo, não é medo. E isso muda. E quem tem medo se paralisa. O nojo não faz a gente se paralisar como medo. Então, você pode ter nojo de rato, mas não medo. Você pode ter raiva de gente falsa que te engana, mas não medo. Porque quando você muda a emoção para medo, você arrisca a sua saúde, porque o medo adoece. Existem pessoas com medo de barata a ponto de precisar e fazer tratamento. Nojo, ninguém vai fazer tratamento porque tem nojo de barata, não. Só vai querer distância. Entende? É preciso racionalizar as coisas. Você não precisa ter medo criado, medo crença. Medo de ir para o inferno? Que sentido tem o medo de ir para o inferno? Ah, eu tenho, porque eu quero ir para o céu. Puxa, as duas coisas carecem de qualquer lógica. Querer ir para o céu, ter medo de ir para o inferno. É só pensar um pouco para você abandonar esse medo. Outra Mas coisa... quando a pessoa já está doente, ela não consegue fazer isso sozinha, não. Outra coisa que o medo também provoca, o medo te impede de seguir adiante. Muitas vezes a Selma falou isso no início, vou só dar uma reforçada, você quer mudar de vida e porque você tem medo, você não consegue mudar de vida. Então, são medos que não têm sentido, fazem parte daquele conjunto de medos que não tem sentido. Você quer seguir adiante para realizar um sonho e você tem medo, você não faz. E esse tipo de medo é o medo que a gente precisa racionalizar, porque muitas vezes você se impede de fazer coisas boas na sua vida por causa do medo, por causa da sensação de medo. Aí é muito interessante pensar de que maneira esse medo está relacionado aos seus sentimentos, porque normalmente esse medo é do orgulho, o orgulho do que os outros vão pensar de mim, e se não der certo e eu fracassar?
Então, está muito relacionado ao orgulho, e a gente também precisa estar tomando cuidado com esse medo, porque às vezes você pode mudar, vai mudar de vida, vai melhorar, vai ser ainda melhor, e por causa desse medo você se impede e fica paralisado. Seu áudio tá fechado, Selma. Vocês ficaram muito pensativos. Silvana, eu não sei se era isso que você queria ver esclarecido sobre o medo, mas foi o que eu consegui assim, reunir de informações sobre o medo. Não, muito legal. É como eu falei para você, foi assim um insight, né? O pessoal fala. Eu liguei a televisão e percebi que, muito por causa dessa pandemia, todo mundo que era entrevistado falava de medo, falava de medo. Aí eu pensei comigo, falei, nossa, como é uma emoção, né? Uma emoção que está tão generalizada na população hoje em dia. Aí eu comecei a pensar das coisas que eu tive medo na infância, na vida toda, e que eu tenho hoje em dia, da violência, aquela coisa toda. Como a gente tem que saber lidar com essa emoção, porque senão realmente ela toma conta e acaba com a vida da gente. E né? adoece gravemente. Uhum. Então, gente, tem duas coisas para ficar desse encontro. Duas maneiras de enfrentar o medo. Primeiro, a Tânia acabou de falar, é racionalizar. Pensar no medo com clareza. Tá? Não adianta entender de onde ele vem. Tá? Eu morro de medo de ficar velha. Sim, mas que sentido tem se o tempo vai passar para mim e para todo mundo do mesmo jeito? Eu vou gastar a minha energia sofrendo de medo de ficar velha. Gente, isso não tem nada a ver com você ter vaidade, pintar o cabelo ou fazer plástica. Isso é outra coisa. Estou falando medo de ficar velha. Isso não serve para nada. Por outro lado, quando a gente pensa em medos específicos, como a Silvana mencionou, eu tenho medo de altura. Se isso estivesse incomodando ele, porque, sei lá, ele arrumou uma namorada paraquedista e agora ele queria enfrentar isso. Aí, o jeito de enfrentar é desafios paulatinos. Cada dia você vai um pouquinho mais alto. Isso vale para o escuro, você vai diminuindo a luz. Isso vale para o medo de... Tenho medo de falar em público, eu começo a falar para o espelho, depois para o marido, depois para 2 filhos. Você vai criando público. Então, você vai se expondo ao medo gradualmente, de forma controlada. Assim, você pode encarar qualquer medo. Esse medo de altura, eu tive que, na marra, acabar convivendo com ele. O que eu já falei para vocês, e depois também arrumei um emprego, passei anos viajando de avião 2 vezes por semana. Então, tive que acostumar com aquilo, e como eu falei para você, assim, eu tenho medo dessa aventura não controlada de altura, em alturas. Então, se você... Quando eu percebo que há segurança, pronto. Então, mas se você buscar um tratamento psicológico, o profissional vai falar, Silvana, você não tem que cuidar do medo de altura. Você tem que cuidar da sua necessidade de controlar. Você não tem medo de altura, não tem medo patológico, você tem o medo natural que todo mundo tem. Agora, o problema que você tem é que essa situação faz com que o Silvano não tenha controle. Você está dentro do avião, você não tem controle sobre o piloto, sobre a máquina. Então, o seu problema não é estar na altura, é o descontrole. Provavelmente, quando você sai, você prefere estar ao volante do que dar o volante para outra pessoa. Não durmo. Bingo! Eu não durmo em carro. De jeito nenhum, eu tenho que estar dirigindo. Então, mas no ônibus eu durmo, no ônibus eu durmo. No ônibus eu durmo.
Então, num mas olha carro que eu não durmo. interessante. Você Então, precisa mas de esse medo controle. muitas vezes está relacionado ao orgulho. Porque se você pode dirigir o carro, então deixa que eu dirijo, porque eu me garanto. Eu sei que não vai acontecer nada comigo nas minhas mãos. Mas se você está no ônibus, você não pode falar para o motorista, viu, dá licença, Não dirigir o tem ônibus no jeito. seu lugar. Aí eu Você vê como durmo. está relacionado ao orgulho? E isso funciona com a gente no cotidiano. Porque muitas vezes você adoece com medo, por quê? Porque você não consegue controlar o medo. E aí ele sai do seu controle. Quando sai do seu controle, isso também está relacionado ao orgulho, aí você adoece.